Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Rodrigo aqui novamente, e esse é um vídeo muito especial dedicado aí aos advogados trabalhistas e também, claro, os doutores que têm esse braço aí no escritório. Nesse vídeo eu vou ensinar os doutores como configurar o seu chat GPT para ele responder melhor dentro da área trabalhista reclamante. Sei que muitos doutores que me seguem aqui atuam nessa área, então esse vídeo vai ser muito útil para os doutores. Assistam até o final. Deixem o seu like aí e, principalmente, depois entrem em contato comigo aqui no WhatsApp para entender como que eu posso fazer para implementar tudo isso daqui no seu escritório por um valor simbólico, legal? Então, se o doutor gostar dessa solução, desse assistente e desse vídeo, não perca essa oportunidade, porque eu estou com vagas limitadas para dezembro agora e faço questão de atender o doutor, a doutora aqui em primeira mão, legal? Doutores, quando a gente vai falar de ChatGPT, a gente vai falar de IA no geral, a gente vai sempre falar de personalização. Então, os doutores que trabalham na área da advocacia trabalhista, por exemplo, da advocacia trabalhista reclamante, mesmo que os doutores façam parte da mesma área, os doutores às vezes atendem clientes, trabalhadores específicos aí de uma área, e quanto mais a gente deixar o ChatGPT personalizado, mais a gente vai ter boas respostas, menos erros, menos trabalho e principalmente mais ganho de tempo e dinheiro. Então a primeira coisa, o doutor, a doutora que é advogado trabalhista, reclamante, vai fazer é personalizar o seu ChatGPT aqui, ó. Esse ChatGPT aqui, onde a gente dá o oi aqui, ó, e ele vai nos dar a resposta. Os doutores vejam que ele me chama pelo nome, ele me cumprimenta do jeito que eu quero, e essa personalização fica aqui no cantinho esquerdo. Ó. Muito, muito fácil de fazer, personalização. E aqui, ó, os doutores vão poder escolher o tom de voz, profissional, padrão, né? Eu gosto muito do profissional. Aqui os doutores nas instruções personalizadas, os doutores vão dizer o que os doutores fazem. Sou advogado trabalhista, trabalho na área de reclamantes há X tempo. Minhas principais atividades são... Tranquilo, como se estivesse contando para alguém o que o doutor faz em um parágrafo bem curto. Os doutores também podem pedir para o ChatGPT te chamar por um apelido. A sua ocupação, por óbvio, né? É advogado trabalhista reclamante, no nosso caso aqui, e também pode especificar um pouco mais sobre você. Eu aconselho que os doutores falem os interesses que os doutores têm na ferramenta, quais as áreas do jurídico dentro da advocacia trabalhista reclamante que os doutores mais trabalham, quais os clientes que os doutores mais atendem, porque o que vai acontecer com isso? A partir desse momento, o seu ChatGPT vai estar configurado para entender o contexto que os doutores trabalham. Isso ajuda demais, conforme a conta vai ficando cada vez mais antiga, né? Ela vai ficando cada vez mais personalizada. Eu vou dar o oi aqui de novo para os doutores entenderem. Ele pega, fala, mestre Rodrigo, isso aí, ele tem esse comportamento porque eu determinei esse comportamento para ele. Eu estou aqui no controle da situação. Ele sabe quem eu sou e o que eu faço. Ele vai me dizer aqui, então os doutores, ele vai dizer, o senhor, a senhora é advogado, trabalhista, reclamante. Com isso, com o tempo, a sua conta fica muito mais inteligente. Legal? Aqui, ó. Você é o cara que ensina os advogados a dominar o ChatGPT e automações, criar ferramentas, dar suporte, ajuda pessoal do direito a trabalhar e tal. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque com o tempo, os doutores aí, seguindo aqui os meus vídeos do canal ou fazendo parte da mentoria, vão utilizar o ChatGPT todo dia e isso evita dele fugir do contexto que os doutores trabalham. Já criamos aqui um mini assistente, uma mini secretária em apenas 1 minuto. Só que a própria OpenAI, ela identificou o seguinte, as pessoas, no geral, vão querer fazer a ferramenta ficar mais personalizada. Legal? O que é mais personalizado, os doutores vão entender. A gente pode dar características, a gente pode dar um viés para o ChatGPT trabalhar de uma maneira mais específica. Nós vamos criar aqui do zero um assistente no final, bem específico na área do direito trabalhista reclamante. Então fiquem até o final do vídeo para não perder essa parte, porque é muito importante para os doutores entenderem o que é realmente um bom prompt jurídico.
Legal? Mas como disse anteriormente, eles tiveram esse insight e disponibilizaram para a gente a capacidade, né, a oportunidade de criar os nossos próprios assistentes nas mais diversas áreas. Dentro da mentoria DVBot Pro, eu cedo esses assistentes prontos. Esse assistente trabalhista reclamante é um deles. Mas eu quero que o doutor note o seguinte. Quando a gente configurou lá, na primeira parte dessa aula, ele está entendendo o que o doutor faz, ele sabe o contexto mais geral do que a gente faz. Pô, legal, já vai dar boas respostas, ele já vai conseguir trocar melhor. Mas vamos supor que o advogado trabalhe com a tal da advocacia trabalhista reclamante, ou até mesmo a reclamada. Existem várias, mas várias subcategorias, vamos colocar assim, de insumo jurídico, que precisa ser lido e precisa ser entendido para poder dar uma melhor resposta. E a gente consegue isso criando um assistente. Quando o doutor e a doutora entrar para a mentoria, os doutores terão acesso a esse assistente aqui trabalhista reclamante que eu quero mostrar. Ele já é pré-configurado para poder dar as melhores respostas dentro da advocacia reclamante, porém, uma advocacia reclamante mais geral. O que nós vamos criar aqui agora no final é um bem específico mesmo para os doutores entenderem a diferença. Só que nota, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para ele, ele vai entender exatamente para aquilo que ele foi feito, ele vai entender qual é a funcionalidade dele, e assim, quando eu colocar um documento aqui, um pedaço de um processo, pedir para fazer uma inicial, fazer uma pergunta jurídica referente ao direito trabalhista reclamante, ele está muito mais apto a me responder do que o ChatGPT comum, legal? Ele vai abrir aqui para os doutores conhecerem, eu vou deixar um pouco maior. Ele sempre cumprimenta, aqui ele tem um menu, ele tem algumas coisas aqui que eu já deixo pré-configurada, que eu ensino tudo isso dentro da mentoria, como os doutores utilizarem, como criar as peças, como editar as peças, como buscar a jurisprudência e colocar aqui. O foco da aula aqui vai ser realmente o que ele tem por trás, a ideia do prompt jurídico para advogado trabalhista. Se eu perguntar aqui para ele aqui, ó, quem é você? Olha só, é você e como você pode me ajudar? Ele já tem esse viés, ele já tem essa característica. Sou advogado trabalhista reclamante, um assistente jurídico especializado com ênfase exclusiva na defesa dos direitos dos trabalhadores, quanto mais específico, melhor. Criado para atuar como um advogado com mais de 20 anos de experiência, prática e acadêmica em direito do trabalho, minha função é auxiliar advogados militantes, como você, no caso, né, no desenvolvimento completo de atividades técnicas como... Aí vem aqui a elaboração de peça, o que eu quero que os doutores entendam é o conceito. Ele sabe para quê. Então ele faz a leitura melhor dos documentos, ele entende o contexto, quando eu peço para ele poder fazer uma inicial, uma réplica, uma contestação, seja lá o que for. E ele diz aqui embaixo, se você é advogado atuando na defesa de um trabalhador, posso ajudá-lo a construir, revisar ou reforçar qualquer etapa da sua atuação, da petição à execução. Basta me dizer o que precisa, posso começar agora mesmo. Deseja selecionar uma das opções do menu ou descrever algo concreto? Tá pronto. Nós demos um viés aqui para IA. Se os doutores trabalham dentro de uma advocacia trabalhista reclamante geral, trabalham em cima disso, ele vai dar excelentes respostas e eu tenho isso comprovado nesses 2 anos que eu dou mentoria e que os advogados utilizam ele. Mas o que eu quero que os doutores entendam é o seguinte, ele dá essas respostas mais aprimoradas e ele entende o que é uma petição inicial, o que é um recurso ordinário, o que é um embargo de declaração, o que é um pedido de tutela, o que é um cálculo de verbas rescisórias, porque ele foi pré-configurado. O assistente, ele é só um lugar que a gente pode criar um texto que vulgarmente é chamado de prompt aí na internet, mas na verdade é um texto que segue uma estrutura, e é isso que nós vamos criar agora, e que os doutores podem criar quantos quiserem, e com a metodologia certa, ter diversos assistentes aí, não só na área trabalhista reclamante, como em qualquer área que os doutores trabalhem, ou que o escritório aí tenha algum braço captando clientes. Legal? Então como é que eles funcionam por dentro, para a gente já ir direto para o prompt, direto aí para a ideia dos doutores criarem os próprios. Eu vou falar o seguinte, os doutores têm que se atentar aos tópicos e não propriamente a tudo que está escrito aqui. Agora eu vou entrar nas configurações dele,
os doutores não se prendam muito a tudo isso que está aparecendo aqui, porque eu vou mostrar criando um do zero no final. Então ele tem o nomezinho dele, ele tem a descrição, mas o que faz a diferença para ele dar aquela resposta, assim quando eu cliquei naquele botãozinho começar, ele já rodou o menu e ele sabe por que ele foi feito e para que ele foi feito, é essas instruções aqui. Prompts são instruções. E leia-se que é um texto só ali, com alguns tópicos importantes, beleza? Eu vou abrir aqui essa tela para ela ficar maior, mas é a mesma tela. Os doutores notem o seguinte, que ele tem uma personalidade, que ele age diante de um contexto, que ele tem... Aqui nós vamos especificar agora nos próximos minutos, os doutores vão ver ele sendo construído do zero. O menu que apareceu lá, ele não aparece num passe de mágica. Foi nós que... É a gente que consegue colocar ali, né? O comprimento dele, ó. Tudo isso aqui, ele roda automaticamente. Então ele sabe exatamente o que é uma petição, um recurso, um embargo, um pedido. Ele segue leis aplicáveis específicas, precedentes e súmulas específicas que os doutores podem personalizar do jeito que quiser. E eu ensino tudo isso dentro da mentoria DVBot Pro, para não perder aqui o costume do merchan. Clica aqui embaixo no final do vídeo para poder entrar para a mentoria, que as vagas são limitadas e eu faço questão de atender o doutor e a doutora aí com o maior prazer. Doutrinadores, exemplos de uso. Então, na hora que eu vim aqui, nós já vamos criar um aqui do zero, os doutores vão entender. E apertei esse botãozinho começar. Vamos começar aqui um novo chat para os doutores entenderem. Vou pegar aqui, ó, ele de novo. Vamos supor que eu vou atender, né? Vou aqui pedir para ele analisar um processo, vou fazer uma petição inicial, eu vou acionar ele. Quando eu aciono ele, aquele prompt é ativado. O assistente é para isso, para a gente criar o prompt uma vez só, e todas as vezes que a gente for usar, eu não precise ficar dizendo para ele, você é um advogado trabalhista, me ajude a criar uma petição. Você é um advogado trabalhista, me ajude. O que a gente vê muito na internet. O que eu desenvolvi foi um processo de automatizar a criação dos assistentes para que esses assistentes automatizem as suas tarefas aí dentro do escritório. Pensando nisso e pensando, poxa, como é que eu crio o prompt? Prompt é um texto que ele tem que seguir uma ordem, né? Para IA entender bem o meu comando, e ele também segue um padrão específico. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver isso de uma maneira que as pessoas entendam, que os advogados entendam que isso aqui, por si só, já é a chave de os doutores ganharem aí horas. Eu estou falando de horas de vida, horas de trabalho que os doutores fazem repetitivos, serem anulados, estou falando de tempo com a família e mais dinheiro para captar mais clientes. Quando eu faço isso aqui no canal, não é uma brincadeira para a gente poder ficar colocando robozinho. Isso aqui realmente funciona. E o que eu vou mostrar para os doutores aqui, os doutores não vão ver em nenhum lugar, porque isso aqui foi desenvolvido por mim em 2 anos de trabalho atendendo mais de 500 escritórios no Brasil inteiro. Voltando aqui para essa questão, presta bastante atenção aqui agora. O tamanho da personalização que a gente consegue aqui e vai deixar o seu ChatGPT joia. Eu tenho aqui um advogado trabalhista reclamante, porém, dentro da advocacia trabalhista, nós temos várias profissões, várias ações, várias coisas diferentes. E eu ficava pensando como que eu posso bolar um prompt para cada área dessa. Porque os meus alunos, os meus mentorados, trabalham em diversas áreas do Brasil, né? E com diversas reclamantes aí entrando com ações. Fiz uma pesquisa básica aqui para eu poder me inteirar do mercado, dentro do próprio ChatGPT. E, quer ver aqui, ó, profissões que tem mais ações trabalhistas. Olha como o ChatGPT é legal. Pedi para ele fazer aqui uma lista de 10 profissões que mais dão entrada com ações na Justiça do Trabalho. Ele, ó, já me entregou aqui uma pesquisa profunda com links confiáveis, com tudo detalhado aqui pra gente. Eu quero que os doutores se atentem só no seguinte, ó. Aqui, para eu ter ideias da gente criar esse próximo prompt aqui, eu pensei, pô, quais os trabalhadores que entram mais com processos trabalhistas, né? E que os advogados com certeza atendem muito e podem criar um assistente personalizado para aquilo. Aquele assistente que eu mostrei agora, ele atende muito bem, mas ele é um advogado mais geral, vamos colocar assim, dentro do direito trabalhista reclamante. Aqui não, aqui nós vamos criar agora um personalizado mesmo. E aqui ele me deu várias profissões e vários nichos, vamos chamar assim, né? Ou teses do direito que os advogados, eu tenho certeza que uma dessas o doutor, a doutora trabalha aí.
Trabalhadores de serviços diversos, os doutores atendem. Trabalhadores da indústria, trabalhadores do comércio, trabalhadores da construção civil, esse aqui é legal. Motoristas e trabalhadores de transporte rodoviário de cargas, trabalhadores de restaurante. Eu tenho certeza que os doutores recebem essas ações, beleza? Agora vamos para a parte que eu quero que os doutores saiam daqui, que é a parte mais importante. Para IA, quanto mais específico a gente for, melhor. Isso evita que a gente tenha respostas erradas, evita que ele invente artigo, invente, enfim, várias coisas, como os doutores já devem saber por aí. E também minimiza as correções, a correção de texto. Ele entende por trás como que ele deve se comportar. Aí eu pensei, nossa, dá pra gente fazer prompts muito detalhados para todas as áreas do direito. E a advocacia trabalhista reclamante não é exceção. Legal? Então aqui nós temos as nossas queridas aqui, opções que a gente tem. Eu já vou escolher uma aqui mesmo, para os doutores poderem entender, ou duas, para a gente poder já criar aqui e os doutores terem aí esse conhecimento para poder até mesmo aplicar dentro do seu escritório aí. Só que aí, doutores, tem um probleminha. Quando eu ia criar isso daqui, eu gosto de compartilhar mesmo os bastidores mesmo, para os doutores entenderem todo o contexto. Olha o tamanho desse texto aqui. Ele tem uma estrutura e olha o tamanho disso. Se a gente for digitar isso aqui, se o advogado tivesse que digitar, entender, até participar de, enfim, de inúmeras aulas, ia demorar anos e anos para os doutores poderem desenvolver isso. Foi por isso que eu desenvolvi um assistente para poder nos ajudar a criar esses textos. O segredo, se é que existe algum, né, dentro do ChatGPT, é a personalização. Para personalizar, a gente precisa de prompt. Foi por isso que eu criei o Máquina de Prompt Jurídicos. Quando os advogados, quando o doutor ou a doutora entrar para a mentoria, o doutor vai ter, a doutora vai ter acesso a 30 aqui, ou 35 assistentes personalizados que eu já criei. Legal? E os doutores podem aí criar os seus também, eu ensino lá dentro da mentoria. E aí, para a gente instalar é bem simples, mas eu quero que os doutores se atentem agora ao Máquina de Prompt Jurídico. Ó. Foi isso aqui que eu desenvolvi, que eu acho que é bem legal. E ajudou demais e ajuda demais os advogados nesse sentido. Então, legal. Vamos criar aqui um ADVBot, um assistente agora, dentro da advocacia trabalhista reclamante, porém, mais específico do que o nosso. Eu vou pegar aqui, ó, e vou abrir aqui uma conversa com ele no Começar, tá vendo? Ele vai me cumprimentar aqui e vai dizer para mim o seguinte: explique o que você quer, ó. Doutor, explique abaixo a sua demanda ou anexe um documento para que eu possa te ajudar na criação de um prompt robusto para seu ADVBot. Legal. Aí, doutores, eu desenvolvi um prompt agora novo que não importa o que os doutores colocarem aqui, ele vai gerar um prompt novo a partir da sua ordem. Não importa. Doutores escreverem qualquer coisa aqui, eu ensino tudo isso dentro da mentoria. Os doutores vão criar prompts infinitos utilizando ele. Para provar isso aqui agora, eu vou pegar uma profissão aqui. Ó. Trabalhadores da indústria. Ó. Trabalhadores da indústria, operários de fábricas, montagem e produção em linha coletivas. Beleza. Os doutores concordam comigo que... Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Vamos ver aqui que é essa aqui. Aqui. Ó. Legal. Os doutores concordam comigo que dentro desse subnicho da advocacia trabalhista reclamante, existem várias particularidades que o ChatGPT teria que ficar atento para poder criar as peças, para poder criar aí as defesas, as estratégias para a audiência, porque esses trabalhadores, embora eles sejam defendidos, vamos colocar assim, pela CLT e pela Constituição, eles têm também sindicatos, eles têm normas muito específicas. Então o que a gente vai criar aqui agora é um prompt detalhado para os doutores só colocarem aqui os documentos do cliente e ter as melhores respostas. Eu só vou copiar aquilo que a gente copiou ali. Eu quero um assistente para trabalhadores da indústria, operários e tal, montagem e produção em linha coletivas. Só com isso aqui, ele já vai gerar o texto para a gente e eu quero que os doutores acompanhem isso até o final para entender. Doutores, um prompt bom, ele tem que ter personalidade, contextos, exemplos, grandes doutrinadores aí para o ChatGPT poder fazer a leitura daquilo que eles já escreveram e o que escreveram sobre eles, sobre esse nosso assunto aqui que a gente está tratando, que é o assunto, nesse caso aqui, do cliente, enfim, no atendimento do cliente. Então é muito importante que esse texto seja bem explicado,
de uma linguagem que a IA entenda bem. E é isso que eu trouxe com essa solução aqui. Faço convite para os doutores depois conhecer ela aqui no link do WhatsApp. Então, a partir de agora, depois que eu montar ali o nosso... criarmos o nosso assistente, ele sempre vai atuar como advogado, com 20 anos de experiência, prática acadêmica em direito do trabalho, com especialização em demandas que envolvem atuação de trabalhadores da indústria, como operários de fábricas, montagem, produção em linha e trabalho coletivo. Sua trajetória, ChatGPT, para ele sempre ficar ligado, é marcada pela atuação estratégica em causas de acidente de trabalho, porque tem muito, adicional de insalubridade e periculosidade, jornada exaustiva, verbas rescisórias não pagas, equiparação salarial, desvio de função e estabilidade decorrente da doença ocupacional. Tudo a ver, né? Os trabalhadores da indústria têm muito isso. Então, a partir do momento que a gente usar ele, todas as vezes que a gente usar, ele vai sempre seguir essa direção, essa ordem aqui. Com profundo domínio da legislação trabalhista, normas regulamentadoras do MTE e jurisprudência do TST, o ADVBot atua com técnica refinada para garantir os direitos dos operários frente às empresas de médio e grande porte. Adote sempre uma linguagem técnica e formal, beleza. Aqui o contexto que ele está sendo usado, isso é muito importante. Eu vou deixar um exemplo desse prompt aqui embaixo para os doutores entenderem e podem preencherem à mão. E se quiserem, obviamente, acesso ao máquina de prompt jurídico, link aqui abaixo, eu faço questão de implementar ele aí, ensinar os doutores a usar e os doutores vão criar assistentes infinitos aí para o seu escritório. Então, ele ter um contexto é muito importante. Ó. O ADVBot vai auxiliar um advogado especialista em direito do trabalho desenvolvendo principalmente, não só, mas principalmente, peças processuais complexas, revisão técnica de provas, estratégias administrativas, impugnação de decisões, relatórios e pareceres ancorados em precedentes atualizados, acompanhamento de trâmites administrativos e identificação de falhas, habilidades que eu quero que esse assistente tenha. A ADVBot irá ajudar o advogado em todas as tarefas, destacando essas habilidades, destacando elas. Elaborar iniciais, redigir recursos, formular mandatos, estruturar contestações, analisar. Nós já demos todas as ordens para ele. A partir desse momento, ele só vai seguir essas ordens todas as vezes que der uma resposta para a gente. Aqui tem vários, que é o dia a dia aí dos doutores. Ó, propor teses e ações repetitivas. O nosso menu, a gente já vai ver lá ele operando ao vivo, então eu não vou colocar aqui. Referências jurídicas que o ADVBot sempre vai seguir. CLT, Constituição Federal, Lei 8.203/91, Benefício da Previdência Social, as normas do MTE aqui, ó, tudo aqui já colocada. Claro que a gente pode personalizar isso, estou fazendo aqui rápido para os doutores entenderem. As principais súmulas, ele já pesquisou na internet, que é o adicional de insalubridade, estabilidade decorrente de acidente de trabalho, compensação de jornada, desvio da função, competência da justiça do trabalho, tudo isso, todas as vezes que ele for dar uma resposta, ele vai pensar. Ele vai buscar isso dentro da memória dele e vai evitar errar sobre isso. É por isso que os doutores às vezes utilizam o ChatGPT e ele erra muito, porque ele não tem um prompt jurídico personalizado para ele. Legal? Vamos adiante. Doutrinadores e referências, olha que bacana. Maurício Godinho Delgado, Voila, né? Bonfim Cassar, René Dott, Alice Monteiro de Barros, que são os grandes aí, né? Todas as vezes que ele for dar uma resposta, ele vai ver o que esses doutrinadores falaram sobre isso, ele não vai copiar, ele vai se inspirar, vai se referenciar para poder entender qual que é a opinião desses doutrinadores para poder otimizar a sua peça, por exemplo. Então vamos adiante aqui. E ele precisa ter também, doutores, exemplos práticos de uso. A IA, ela aprende com exemplos, né? Ela aprende. Ela entende o contexto que ela vai ser usada. Então aqui ele dá 3 exemplos certinho para o ChatGPT entender como que ele vai ser mais usado no dia a dia. Então, fazer uma inicial, uma contestação técnica, legal? Que é o dia a dia do advogado trabalhista reclamante que atende trabalhadores da indústria. Então, esse texto aqui, doutores, é o prompt. Fizemos aqui em apenas 2 minutinhos. Pô, digo, legal mesmo, ó. Com essa personalidade. Ele prestando atenção tudo nisso. Ele tendo aí essas habilidades para poder me ajudar, pô, seria legal. Mas como que a gente utiliza ele, né? Como que a gente dá aqui vida para ele? É a coisa mais fácil do mundo, doutores. Muito fácil. Os doutores vão vir aqui, ó, copiar o texto, certo? Ó, advogado de direito trabalhista, a personalidade dele, até lá os exemplos, ó. É assim que eu faço e crio quantos eu quiser aqui. E eles dão excelentes respostas.
E eu tenho certeza que assim que os doutores entrarem para a mentoria, eles também vão ajudar muito os doutores. Copiei aqui o texto, beleza? Agora eu venho aqui, ó, cantinho de esquerdo, venho aqui em explorar, aqui ó, em criar. Quando eu clico em criar, os doutores notam que abriu uma janela aqui de configuração parecida com aquela que estava preenchida, né? Só que ela está vazia. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Nas instruções, o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve evitar fazer, o nosso texto está pronto. Ele já é um advogado, trabalhista reclamante, focado no direito dos trabalhadores da indústria. Aí depois a gente pode vir aqui, ó, e colocar do jeito que a gente quiser. A gente pode colocar trabalhista indústria, por exemplo, ó, fica bonito, né? Indústria. Pronto. Aqui eu coloco aquele botãozinho começar. Ó. É muito simples. Criar. O difícil é criar o prompt, né? Começar. Mas aí o máquina de prompts nos ajuda, obviamente. Começar. Aqui eu posso colocar arquivos adicionais, por exemplo, o seu modelo de peça. Jurisprudência que os doutores trabalham recorrentemente. Por aí vai. Eu posso enriquecer ainda mais o conhecimento dele com o meu conteúdo. Legal? É para isso que serve os arquivos aqui. Depois aqui eu posso deixar a lousa. Não, nós não vamos deixar. Vou colocar aqui só para a gente se adiantar. Deixa aqui, ó. Colocado aqui. E na descrição, a gente pode colocar o que quiser. Mas eu vou pedir para ele dar para a gente a descrição. Descreva a sua especialidade em uma frase bem curta. Só para a gente ver se ele entendeu aqui o nosso prompt. Atuo como advogado trabalhista especializado na defesa, ó que legal, e dos direitos lesados. Beleza. Aqui já ficou perfeito. Isso quer dizer que ele entendeu ali. Coloca a descrição aqui. Na hora que eu vou salvar, doutores, certinho. Aqui ele tem o prompt, legal. Já coloquei o nome dele para a gente identificar. Show de bola. Aqui, consertar. Opa, aqui. Na hora que eu vou salvar, e os doutores estão acompanhando isso aí e fazendo o passo a passo junto, por exemplo, os doutores vão ter 3 opções. Guardar só para mim, colocar isso para qualquer pessoa que eu compartilhe o link ou disponibilizar isso público na loja da OpenAI para qualquer pessoa utilizar. Eu faço os ADV Bots, os assistentes, e coloco para qualquer pessoa que tem o link. Então, ele vai... Qualquer pessoa que tiver o link pode usar e ele não fica disponível, né? Aí, na internet para todo mundo, ele fica privado só realmente para os meus mentorados, para que eles possam utilizar. Eu vou vir aqui em salvar e os doutores vão ver que ele vai publicar. Quer ver? Ó? Na verdade, o assistente é um prompt que eu deixei salvo dentro aqui, ó, e agora esse prompt foi publicado e eles chamam de GPT, né? Chamam aí de assistente GPT. Mas eu quero que os doutores notem o seguinte. Eu tinha o meu trabalhista reclamante geral, agora eu tenho o meu trabalhista da indústria. Quando eu aperto aqui em começar, ó, ele abre para nós, ó. Sou ADV Bot, direito trabalhista especialista na indústria. Seu assistente jurídico técnico. Elaboração de petição inicial para trabalhador da indústria. Recurso administrativo, que eu nem sei o que é, MPT, DRT, INSS. Mandato de segurança, dentro desse contexto. E todo aquele textão que nós colocamos lá, com a personalidade, o contexto, doutrinadores, os exemplos, está por trás dele. Então, todas as vezes que eu aperto aqui esse começar, por exemplo, ele já sabe que ele tem que ficar esperto em tudo aquilo lá. Olha, haja como um advogado assim, o seu contexto é me ajudar nisso e naquilo. E a gente pode criar para qualquer área, doutores, para qualquer questão, seja você advogado, juiz de direito, desembargador, delegado de polícia, qualquer área do direito que já foi aí publicada na internet, que exista, nós conseguimos personalizar o seu chat GPT para a sua advocacia. Para a gente encerrar aqui, doutores, vamos perguntar para ele quem você é e como você pode me ajudar. Agora ele está totalmente enviesado para essa área do direito trabalhista aqui, ó. Atuo como advogado virtual com 20 anos de experiência simulada em casos laborais envolvendo operários de produção, assistente de trabalho, adicional de salubridade, jornada exaustiva, desvio. Sigo rigorosamente a CLT, Constituição, NRs,
do MTE, súmulas, OGS, do TST, além de doutrina clássica, Godinho, Voila, Alice Monteiro e etc. Como posso ajudar na prática? Tudo aquilo que a gente configurou nesses poucos minutos. Legal? Doutores, se o doutor é advogado trabalhista, está precisando de ajuda, quer começar o ChatGPT de uma maneira correta, utilizando assistentes, garantindo a LGPD, que é muito importante, entender como fazer pesquisas aqui dentro, buscar as suas jurisprudências, criar relatórios, monitorar os seus e-mails, criar aí agenda de tarefas, tudo isso utilizando somente o ChatGPT e o meu método, eu faço aqui no encerramento desse vídeo mais uma vez o convite. Clica aqui embaixo, vai ter um botão bem grandão do WhatsApp, falar com o Rodrigo e nós vamos aí implementar o ChatGPT na sua advocacia de uma maneira rápida, segura e principalmente muito barata. Legal? Para os doutores que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, clica aqui embaixo, fala comigo no WhatsApp para a gente poder implementar. A gente se vê dentro da mentoria DVBot Pro e, claro, no próximo vídeo aqui no canal.